Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Você sabia que o julgamento do Senhor, ele não é igualitário? O julgamento do Senhor, ele é equitativo? Você sabia que Deus não usa de igualdade em seu julgamento, mas sim de equidade? Por isso que nós, como humanos, não podemos julgar ninguém, porque nós temos a tendência de julgar usando a igualdade e não a equidade. Então nós não podemos julgar ninguém, porque nós temos essa tendência de julgar de forma igualitária. Uma certa vez, o Senhor Jesus, ele sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas ali as contribuições. E ele observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha aí como que foi julgada essa questão da oferta da viúva. Olha como que Jesus olhou. Olha a forma que ele analisou. Então, o julgamento do Pai, o julgamento de Deus é um julgamento justo, um julgamento equitativo, porque ele vai olhar proporcionalmente tudo. Ele vai olhar quais foram os fatores que levou a pessoa chegar ao estado que ela está, chegar à condição que ela está. E esse exemplo aqui da oferta da viúva nos mostra isso de forma clara. Você já imaginou se Jesus fosse usar de igualdade aqui? A viúva seria menosprezada em tudo, porque ela colocou 2 pequeninas moedas de cobre de pouquíssimo valor. E os ricos estavam colocando grandes quantidades, grandes quantias de dinheiro ali na caixa das ofertas. Então o julgamento humano ia olhar ali de forma igualitária e olhar ali com igualdade e dizer: não, essa viúva, ela está colocando o menor valor. Diante das grandes ofertas que estão sendo colocadas, ela foi a que deu menos. Mas quando o julgamento é equitativo, assim como o de Deus é, o Senhor Jesus olhou e falou: não. Mostrou para os discípulos dele, disse: essa aqui é a que mais contribuiu, porque ela está dando tudo que ela tem. Os outros estão dando das sobras. Olha o julgamento do Senhor. Se fosse de forma igualitária, essa viúva seria menosprezada. Ela seria a menor de todas ali. Mas o Senhor viu por outra ótica, a forma que o Senhor vê é totalmente diferente da forma humana. Olha como isso aqui é forte. O Senhor olhou e disse: não, aos olhos humanos essa aí foi a menor oferta, mas diante de Deus ela foi a maior, porque ela deu tudo o que tinha. Jesus enxergou toda a vida dela, toda a trajetória dela. Jesus enxergou a vida dela por completo e viu que ela estava dando tudo o que ela tinha, mesmo que fosse apenas 2 pequenas moedas de cobre. Mas era tudo o que ela tinha. Então Jesus julgou, disse: essa aí deu tudo, ela deu mais. Então olha a diferença do julgamento do Senhor. E isso acontece nos nossos dias, né? As pessoas julgam pela aparência, sem conhecer ali a essência daquela pessoa, sem conhecer a história da vida daquela pessoa. Talvez isso esteja acontecendo com você. Alguém está julgando você sem saber a motivação
que fez você chegar até onde você chegou. Talvez você esteja em um momento difícil da sua vida, talvez você esteja em uma ruína financeira, talvez você esteja em uma ruína moral e as pessoas estão te julgando de forma igualitária. Mas eu digo para você, o julgamento do Senhor é misericordioso, é equitativo e Ele está olhando tudo. Ele não está te julgando de forma, nem irá te julgar de forma igualitária. Ele vai olhar toda a sua vida, ele vai olhar todo o seu percurso, as motivações, por que foi que aconteceu. Você será absolvido de tudo, porque o Senhor é misericordioso. Então fica aqui essa dica, esse conselho espiritual. Por isso que nós não podemos julgar o próximo, nós não podemos condenar ninguém, porque nós não sabemos a história da vida daquela pessoa, nós não sabemos o porquê que aquela pessoa está naquela situação. Assim como essa viúva pobre aqui, Jesus olhou toda a situação dela, Jesus olhou tudo que ela estava passando, tudo que ela tinha e julgou ela como foi ali a melhor oferta foi a dela. Por quê? Porque Jesus olhou toda a proporção. Então, proporcionalmente aqui, essa viúva deu muito mais, mas muito mais do que os outros que estavam colocando ali grandes quantias na caixa das ofertas. Então fica aqui esse ensinamento para você colocar em prática na sua vida. E se você está passando por isso, está sendo julgado, as pessoas estão te julgando com igualdade, não com equidade, estão julgando sem saber a sua história, sem te conhecer, sem saber o porquê, o que levou você a estar nessa situação que você está. Olha, tenha certeza, mas tenha certeza absoluta que Deus ele não olha para você da mesma forma que as pessoas te olham, tá? O julgamento do Senhor é um julgamento justo e proporcional e o final é a absorção, tá bom? Fica aqui esse conselho espiritual para todos. Agora, se você crê, coloca aí um copo com água, porque é momento de oração. Que neste momento de oração, em espírito, em verdade, te buscamos, ó Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós unimos a nossa fé aqui nesse momento, meu Pai. Estamos aqui perseverando, fazendo a nossa parte e crendo que o Senhor fará a sua. E eu peço, meu Deus, em favor de todos que estão sofrendo, de todos que estão padecendo, enfrentando momentos difíceis na vida. Aqueles, Senhor, que estão passando por um momento de dificuldade, seja na vida financeira, seja no relacionamento, seja na questão moral da sua vida, e estão sendo condenados por conta dessa situação que estão enfrentando. E muitos deles são vítimas das circunstâncias. Muitos, meu Deus, não tiveram oportunidade de trilhar um caminho diferente do que foi colocado diante deles. E hoje estão enfrentando talvez até uma condenação social. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é o Deus que nos julga com equidade. O Senhor é o Deus que olha toda a nossa história. Então eu peço que o Senhor olhe a história dessa pessoa, eu peço que o Senhor tenha compaixão, estenda a mão e ajude essa pessoa a se levantar. Aqueles que estão no fundo do poço, o Senhor dê força para que eles possam se erguer, meu Pai, em nome de Jesus. E abençoe todos que estão inscritos aqui no canal, dê livramento, dê proteção, dê sabedoria, liberte de vícios. Abençoe, meu Deus, todos. Cure, transforme e mude a vida de cada pessoa. E aqueles que, pela fé, colocaram um copo com água, venha ungir esta água, venha abençoar esta água com o teu poder. E quando essa pessoa beber desta água, meu Deus, ela seja abençoada, ela seja livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Beba da água, receba saúde, receba vida e receba renovo do Senhor em nome de Jesus. Desperta-me
antes que anoiteça. Que o Senhor venha nos despertar antes que seja tarde. Que através do Espírito Santo, nosso entendimento e os nossos olhos espirituais sejam abertos. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Desperta-me antes que seja tarde.